do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém. Estamos aqui para mais um culto nessa quarta-feira quente hoje, né, Diácono Dionísio? Né, missionária? Está quente hoje, né? Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em nossas redes sociais, seja pelo canal do YouTube, seja pela página do Facebook, e os irmãos que estão presentes aqui. Que Deus nos abençoe, nos agracie com a sua presença. O nosso encontro aqui não tem outro objetivo senão o encontro com Deus, com a sua palavra, para nos edificar, para nos alegrar e nos orientar também, porque esse é o maior propósito da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a estar se colocando de pé, os irmãos que estão aqui. Vamos fazer uma oração de abertura e depois já estaremos lendo um texto bíblico. Nós vamos fazer um comentário hoje, nesse culto de ensino. Depois eu quero louvar o hino da harpa. Quer cantar o hino da harpa hoje, missionário? Canta? Então, a missionária Ana hoje vai apresentar no altar de Deus um louvor ao nosso Senhor, e daqui a pouco estaremos meditando a palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Você que está nas redes sociais, quiser fazer o seu pedido de oração, no final a gente ora pelo seu pedido, tá bom? A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Não é o orador, mas é a oração. Deus ainda ouve orações, tá bom? Então você que está na rede social, de repente tem uma situação em particular, se quiser mencionar, mencione a situação. Se não, você só peça a oração, nós vamos apresentar a Deus no final do culto, amém? Amado e eterno Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de poder estar diante de Ti, Senhor, te apresentando o nosso culto em Teu altar. Que ele seja um culto racional, um culto inteligente, Senhor. Que nós possamos apresentar a Ti, Senhor, meu Deus, este culto e atrair a Tua presença para este lugar. Queremos ouvir a Tua voz nesse santo lugar, Senhor. E nós queremos Te pedir que Tu possas colocar discernimento, Senhor, em nossas vidas, para que possamos discernir a Tua voz. Coloca sensibilidade em nossos ouvidos para que possamos ouvi-la com nitidez e com clareza. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, alcança este meu irmão, este meu amigo, esta minha amiga que está nas redes sociais também acompanhando este culto. Que Tu possas, através da Tua palavra, que é poderosa, é digna de toda aceitação, falar ao coração de cada um. Entendendo que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Alcança aqueles que estão enfermos, aqueles que estão esperando uma porta se abrir para a sua vida, Senhor. Levanta aquele que está enfraquecido, desanimado. Senhor, só o Senhor tem poder de fazer tal coisa. E nós, como igreja, queremos Te pedir, Senhor, que Tu possas ir de encontro a cada um. Quanto a nós, Senhor, meu Deus, fica conosco. Senhor, meu Deus, nos abrace, Senhor, meu Deus, com o Teu Espírito, Senhor, nesta noite. Alegra o nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, no objetivo de Te sentir de perto, Senhor, de ouvir a Tua voz, não aos nossos ouvidos, mas em nossa alma, em nosso entendimento, em nosso coração. Fala conosco nesta noite, é o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, queridos? Amém. Podem se assentar, os irmãos que estão aqui. Eu quero Te pedir para que você abra a sua Bíblia. Eu sei que você que está nas redes sociais, quando vai acompanhar o culto, você também pega a palavra de Deus, que é a nossa bússola direcional, e você acompanha a leitura. Porque existem muitas situações em que somente lendo a leitura Deus já fala ao seu coração. Então, que você possa pegar essa prática, né? Estar sempre como exemplar bíblico para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Se você tiver um exemplar bíblico aí, você possa acompanhar. Diz assim no verso de número 1 do capítulo 5 da carta aos Gálatas: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, queridos? Eu sei que Deus tem muito a falar ao nosso coração, baseado nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, a sua primeira viagem à Galácia,
aquela região da Ásia Menor, onde ele foi enviado pelo próprio Espírito Santo a pregoar essa palavra do Evangelho. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração acerca desse texto. Quero convidar a missionária Ana, ela vai estar apresentando um louvor ao nosso Deus. Quer que eu coloque o playback lá para você seguir? Vai sem playback mesmo, no seco? Vai no playbook. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Todos os irmãos que estão aí acompanhando na live. Bom, eu já falei, eu sei louvar, mas eu sei adorar, né, Dionísio? Você vai me ajudar, né, Dionísio? O pessoal que está em casa também vai me ajudar, né? O hino da harpa 84. 84 da harpa. Por gentileza. Bora? Deixa eu tirar o fundo musical aqui. Amém? Só tirando aqui o hino da harpa cristã. O grande eu sou. Exatamente. Vamos lá, o grande eu sou então. Pronto? Pode ir. Vai colocar a música. Gostei não. Vou começar de novo. Então bora lá, vamos no boca mesmo? Bora. Quer colocar outra versão? Não, deixa. Vamos na boca mesmo. Né, o Dionísio? Eu não consigo acompanhar esse negócio não, né? Então bora lá? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e
fervor, e eu vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Agradeço seja a o nome. oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Pronto. Foi sem playback, né, Dionísio? Louvado seja o nome do Senhor. Eu deixei a minha Bíblia aí, pega para mim fazendo favor. Eu desci com a Bíblia, deixei a Bíblia lá na sonoplastia. Não, pega a NVI para mim, por favor. Eu quero a NVI. Às vezes os irmãos ouvem a gente falando, olha, eu estou lendo na tradução da NVI, e as pessoas podem achar que é exibicionismo. Por que tem que falar da versão? É porque a NVI, para nós que estudamos a palavra de Deus, ela é considerada uma tradução mais próxima da original. Então ela dá uma careza muito grande na compreensão, na interpretação. Baixa só mais um pouquinho para mim, por gentileza. Com o microfone também, eu acho que o microfone está um pouquinho alto. Isso aí está ótimo, obrigado. Então eu vou ler, você pode ver que quando a gente faz a leitura, de repente é bastante diferente da interpretação e da tradução de algumas Bíblias que os irmãos têm, mas é só por causa disso. Como ela é mais próxima do texto de origem, então ela traz assim uma clareza na interpretação, fica bem mais simples, né? Na verdade é a simplicidade de se entender o que se lê. Eu quero abrir no texto que lemos na abertura, e como nós temos um tempo bem curto, eu já quero partir para esse texto bíblico que eu estava meditando hoje, e eu quero compartilhar com os irmãos. Na carta aos crentes da Galáxias, o apóstolo Paulo escreve essa carta porque ele começou a se preocupar com alguns acontecimentos daquela época. E eu lendo o texto, eu vejo que semelhantes coisas acontecem nos dias atuais acerca do Evangelho. No capítulo número 5, eu vou repetir a leitura que fizemos na abertura, para que a gente possa
refrescar a memória. Você que está nas redes sociais, quiser pegar o exemplar bíblico para você ir seguindo, embora de repente você não tenha aí uma tradução da NVI, mas você vai ver que o sentido é o mesmo, embora a tradução seja diferenciada. Diz assim o verso de número 1 do capítulo 5 da carta aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De modo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justificação, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo está revidando aqui algumas coisas que estavam acontecendo ali na Galácia. O apóstolo Paulo aqui, ele fala mais que um professor, ele fala como um pai, porque foi ele que apregoou o evangelho aos gentios daquela região. O evangelho já tinha chegado àquela região a muitos judeus. Porém, foi o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, compartilhando com Barnabé, que chegaram lá pregando aos gentios. Porque os gentios assim eram um povo que estava fora da promessa que Deus tinha feito a Israel. Era como se eles não tivessem direito às promessas de Deus. E eles se sentiam cortados. Mas, como Deus ama a todos, ele levanta o apóstolo Paulo e, através do Espírito Santo, ele envia Paulo e Barnabé para pregar nessa região da Galácia. Algumas cidades ali, ele chegou apregoando o Evangelho de Cristo, que era o Evangelho da graça. E ele conseguiu levantar algumas igrejas daquela região. Ganhou muitas pessoas, muitos se converteram, muitos dos gentios se tornaram cristãos. Porém, existia ali os judeus convertidos também, chamado um pouco adiante de os judaizantes. Esses judeus, eles observavam muito a lei de Moisés. E quando o apóstolo, em suas viagens, virava as costas para a galáxia, eles tentavam influenciar esses cristãos gentios. Eles até acreditavam no Evangelho da Graça, porém, eles diziam que não era suficiente, que aqueles crentes agora tinham também que seguir os ritos judaicos. Inclusive, os homens tinham que se circuncidar para pertencer à fé. E essa carta aqui, o apóstolo Paulo vem revidando isso e explicando alguma coisa aos Gálatas. Por quê? Porque infelizmente esse judaizante conseguiu influenciar algumas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele está aqui tentando falar para aquele povo que, se eles se deixarem circuncidar, a cruz de Cristo foi vão. Porque agora a nossa fé é pela graça. E eu fiz aqui algumas anotações e coloquei o tema desse sermão que eu quero compartilhar com os irmãos, de a fé pela graça. O que é graça?
Às vezes a gente repete tanto essa palavra, mas a gente não para meditar nela com profundidade. Mas a graça é um favor imerecido, é um favor que a gente não merece. Verdade, Deus. Eu não consigo, Dionísio, você não consegue, Dionísio, você não consegue, missionário, você não consegue, meu irmão, se justificar diante de Deus por outro método. Não é subir no monte, não é fazendo campanha, não é oferecendo sacrifício, não é fazendo voto. Você não consegue se justificar diante de Deus por nada. O que te justifica diante de Deus é a fé. E a fé tem que ser pela graça. É isso que o apóstolo Paulo está revidando aqui. Por quê? Porque quando Jesus entra em cena falando de um evangelho do reino, ele deixa claro que ele não veio abolir a lei, mas ele veio completar a lei. Jesus é o final da lei. E o apóstolo Paulo chegou apregoando, ganhou muitas pessoas ali, se converteram, mas era virar as costas, e esses judaizantes começavam a corromper aqueles que acreditaram na graça de Deus. É lógico que se a gente for pensar de uma forma pura e grossa, a gente vai ver que não faz muito sentido a graça de Deus, porque o que a gente merece? O que a gente merece, Dionísio? O que a gente fez para merecer um amor tão grande? O que a gente fez para merecer que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pudesse olhar para a gente? O que a gente fez? A gente não fez nada. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele resolveu nos agraciar com a salvação. Só que essa salvação vem pela fé. E a fé não é coisa que vemos. A fé não é coisa que apalpamos. E existem alguns elementos fundamentais para uma vida em Cristo pela fé. E a primeira dela é a liberdade. O apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 5 na nossa Bíblia aqui, por causa da divisão. Mas ele, nesse trecho da carta aqui, ele fala aos crentes de Gálatas: olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou com a sua morte na cruz para sermos livres. Livres de muitas coisas, Dionísio. Eu não preciso ter uma arca, uma réplica de uma arca, um desenho de uma arca, uma maçã de uma arca, para falar que a presença de Deus está aqui. Eu não preciso mais disso. Nós ficamos livres dessas coisas. Eu não preciso me chicotear todo, me sacrificar todo, para dizer que eu sou um sacrifício diante de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando: rapaz, vocês vão voltar à escravidão dos costumes judaicos novamente. Isso não é para nós. Quando Cristo entrou em cenário, se entregou na cruz, isso já não vale mais nada. Porque o que prevalece agora é a cruz de Cristo. Mas esses doutores da lei, esses mestres, eles tentavam persuadir o povo, primeiro, tentando minar o apostolado de Paulo. Porque para os crentes gentios, eles diziam assim: não, mas não é legítimo o apostolado de Paulo, porque Paulo não andou com Jesus. Paulo sequer viu Jesus presencialmente. Paulo não era um dos 12, então o apostolado dele não vale nada. Então aquilo que ele prega não é legítimo. Era isso que eles tentavam fazer. E existem pessoas que elas acabam sendo persuadidas e acabavam acreditando. E muitos deles que tinham acreditado na fé pela graça, numa nova vida em Cristo, sem precisar rituais, sem precisar costumes,
eles começaram a se deixar circuncidar, porque acreditaram naquilo que os judaizantes estavam dizendo. E quando Paulo soube disso, ele se revoltou de uma maneira que ele precisava escrever para os Gálatas e dizer: quem foi que vos ensinou essas coisas? Se vocês se deixarem circuncidar novamente, a cruz de Cristo é vão, não vai valer nada o sacrifício de Cristo para vocês. Verdade, Deus. Por que eu me debrucei nesse texto? Diácono Dionísio, missionária Ana, os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Porque tem muitos acontecimentos de hoje em dia semelhantes. Que se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Que se você não fizer aquilo, então Deus não está contigo. Quando na verdade a nossa fé em Cristo é pela graça de Deus. E essa liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é uma liberdade que me permite eu fazer o que eu quiser, não. Mas é uma liberdade pela fé em Cristo que nos faz nos sentirmos uma nova criatura, com novos procedimentos, com um novo pensamento, com uma nova mente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa carta é muito bem explicada. Até mesmo por causa disso eu preferi fazer a leitura na NVI, porque ela é muito explicada em cada versículo. Olha o que ele diz aqui no verso de número 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo. Dionísio, nada que eu faço paga a minha dívida com Cristo. Nada. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo número 13, ele diz: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não significava nada. Você entendeu, Dionísio? Você entendeu, querido? Talvez você está aí, você até parou na fé, aconteceu alguma coisa, você parou, estacionou, e hoje você olha para você e fala assim: o que eu vou fazer? Quem sou eu para me aproximar de Deus de novo? Use a fé. Porque a fé pela graça te justifica diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com um ênfase muito grande para que aqueles crentes voltassem novamente ao princípio da sua fé. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha o que ele fala no verso de número 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Quem foi que ensinou vocês a sair fora daquilo que vocês acreditaram? Na pregação do Evangelho da graça, na pregação do Evangelho que vem pela fé em Cristo. Então, esse elemento da liberdade é que nos faz crer em Jesus Cristo, porque não estamos presos mais a rudimentos. Antigamente, Dionísio, você tinha que oferecer sacrifícios a Deus para tentar cobrir os seus pecados, os seus erros. Hoje você continua pecando, você continua errando, porém, pela fé em Cristo, a graça de Deus te alcança e te justifica diante dele. O apóstolo Paulo, ele estava muito preocupado. E hoje não é diferente, diácono Dionísio. Tanta coisa que a gente vê, que se você não for assim, se você não for assado, você não é aprovado por Deus. Sabe? Existem algumas reuniões que as pessoas pregam em alto e bom som. Se você não for dessa igreja, você não está salvo. Se você não fizer do jeito que a gente faz aqui, não é válido. É o mesmo espírito que estava nos judaizantes.
tentando conturbar a fé em Cristo Jesus que vem pela graça. E existe ainda muitas pessoas que acabam dando ouvido, porque ainda não conheceram a verdade. Porque Jesus diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E o apóstolo Paulo aqui diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você já imaginou? As pessoas falando para você, mas você está naquela igreja? Ah, mas aquela igreja não é certa não. A igreja certa é a nossa. Se você não pertencer à nossa igreja, você não está indo para o céu. Se você não fizer isso, você não está indo para o céu. Que se você não orar desse jeito, Deus não ouve a sua oração. Não, esse batismo seu aí não vale, o batismo é o nosso, é do nosso jeito. Os judaizantes tinham essa persuasão e conseguiam ainda arrastar outras pessoas. E o apóstolo Paulo aqui no verso de número 7, ele diz: vocês corriam tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Ou seja, ele está querendo dizer assim: rapaz, vocês acreditaram na mensagem, vocês acreditaram no Evangelho, vocês foram agraciados com a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem foi que ensinou vocês a não permanecerem na verdade? Os judaizantes. Aqueles que eram os donos da verdade, que se não fosse do jeito que eles acreditam, não era certo. E hoje não é diferente, Dionísio. Tem muita gente acreditando num evangelho que não é o evangelho da graça, não é o evangelho do perdão, não é o evangelho da fé. Por quê? Porque eles apresentam um monte de elementos que, se a pessoa não ver, não apalpar, não fizer daquele jeito, Deus não vai ser com eles. Está errado. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Fé não é coisa que você vê, não é coisa que se apalpa. No verso de número 8, o apóstolo Paulo diz: tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aí a missionária Ana sabe muito bem. Tem propriedade em falar disso. Porque se vai fazer um bolo, se você errar na quantidade do fermento, você perde o bolo. Porque cresce demasiadamente. Era o que aqueles judaizantes estavam fazendo lá na Galácia, pervertendo a fé daqueles que acreditaram na graça de Cristo. A graça é uma coisa tão louca para o mundo que eles não se convenciam. Não pode ser que essas pessoas eram pecaminosos, que essas pessoas eram tortas, que essas pessoas andavam de qualquer jeito, e agora, por causa da fé pela graça, elas vão ter participação nas promessas de Deus. Eles não queriam acreditar nisso. Da mesma forma hoje em dia, que as pessoas pesam a fé dos outros por aquilo que elas possuem ou adquirem. Está errado, Dionísio. O apóstolo Paulo está aqui frisando: olha, vocês precisam desses elementos fundamentais para uma vida em Cristo pela fé. Primeiro, liberdade, e a segunda, firmeza na graça. A gente tem que ser firme. Entendeu, Dionísio? Independente se você vai ser próspero financeiramente, você tem que continuar acreditando na graça pela fé. Porque é um favor que você não merece. Você não vai conseguir achar em você atributo suficiente para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou bom. Não existe isso. Não existe. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. Todos nós somos devedores a Deus, mas a graça dele pela fé
nos aproxima dele e nos faz participantes das suas promessas. Mas isso é pela fé. E é fé na graça de Deus, que é um favor imerecido. O verso de número 9 diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo perseguido? Colocando os Gálatas para pensar. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. A preocupação do apóstolo Paulo como pai. Sabe por quê, Dionísio? É muito triste você trabalhar para construir, e depois alguém com algumas persuasões consegue destruir tudo aquilo que você construiu. Você ministra, você prega, você fala daquilo que é a palavra de Deus, mas aí existe alguns que vêm conturbando essa verdade, colocando mais um monte de peso nas costas daqueles que já foram libertos. Era isso que estava acontecendo aqui. Porque os gentios tinham se convertido a Cristo pela fé, na graça de Deus pregada pelo Evangelho da Graça, pelo apóstolo Paulo e Barnabé. Mas agora os judaizantes, os donos da verdade, os mestres falsos, diziam para aqueles crentes: olha, eu até acredito nesse evangelho que o apóstolo Paulo pregou, porém ele é incompleto. Vocês têm que voltar a observar a lei novamente. Essa graça tem que acompanhar a observância da lei. Vocês têm que voltar a fazer os rituais judaicos. Você tem que circuncidar. Estavam deturpando a verdade pregada pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo veio aqui no capítulo 5 aos Gálatas. Na verdade, toda a carta do apóstolo Paulo está tratando desse assunto. Ele faz um comparativo de Agar e Sara, para que eles pudessem entender, já que eles eram judeus, e eles sabiam muito bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 4, verso de número 21, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho livre nasceu mediante a promessa. Ele faz esse comparativo para que eles pudessem entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles. Olha, vocês não conhecem a história de Agar, de Sara. Por quê? Porque Sara e Abraão, recebendo uma promessa, tentaram ajudar Deus na sua promessa. E veio Ismael, que foi um esforço da carne. A participação de Sara e Abraão trouxeram Ismael, mas Isaac não. Isaac foi o fruto da promessa. Vocês querem voltar a ser escravos novamente? Se vocês voltarem a ser escravos novamente, então vocês não têm participação nenhuma na graça de Deus.
Porque a graça é para aqueles que não merecem, mas Deus aprova e agraciar. Mas se vocês querem se justificar com rituais, com costumes vãos, que já passaram, então vocês estão, na verdade, crucificando Cristo novamente. E para vocês o sacrifício de Cristo não vale mais nada. Hoje nós devemos nos preocupar por quê? Porque o mesmo Espírito está rondando os nossos templos. É só você abrir as redes sociais e ver as cerimônias cultuais que existem por aí, que não tem nada a ver com a graça pela fé. A fé é você saber que você vai vir para cá e que tem poucos irmãos que vão estar presentes, mas você vai estar aqui com a certeza de que Deus está presente. Isso é fé. Não precisa ter uma multidão aqui, Diácono Dionísio. Não precisa ter aqui uma pessoa de renome pregando a mensagem de Deus. Não precisa. Porque tudo é pela fé. E essa fé vem através da graça de Deus, não é de outro lugar. Não é através da lei. Em outro momento, o apóstolo Paulo, querendo que eles entendessem a questão da lei e da graça, disse assim: olha, a lei ela foi efetiva até chegar à graça de Deus. Porque a lei só serviu como aio, ou seja, como tutor. A lei nos encaminhou, nos fez caminhar até Cristo. Mas quando chegou Cristo, a lei já não tem mais poder. Porque agora é a graça quem comanda. E essa graça, para entender, ela precisa ter fé. Diácono Dionísio, eu não posso... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Orar nessa água aqui. Eu vou orar. E você está enfermo. E eu vou dar essa água para você, Diácono Dionísio, e falar assim: ó, pode tomar essa água aqui, que quando você tomar, você vai ser curado. Eu não posso fazer isso. Você vai depositar a sua fé nesse copo com água. E a sua fé tem que estar em Cristo Jesus. Isso é fé. Se é que vocês estão me entendendo. Eu não preciso, Diácono Dionísio, provar que o Espírito Santo está em mim só se eu falar em mistério aqui, só se eu falar em outras línguas aqui. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar falando em mistério aqui, ficar sapateando, rodeando para mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo. Isso não existe. Isso é invencionice. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, é guiada pelo Espírito, ela é uma pessoa perseverante, ela é uma pessoa firme na fé, independente do que aconteça. Quer mais perseverança que o apóstolo Paulo? Olha aqui o que ele está fazendo. Ele está batendo de frente com os judaizantes, está dizendo aqui: rapaz, o que vocês estão fazendo está tudo errado. Vocês estão perturbando o caminho da verdade. Vocês estão tentando convencer e empurrar um fardo pesado nas costas daqueles que já foram libertos pela graça. Ele está aqui defendendo o evangelho que ele pregava. Eu não preciso, Diácono Dionísio, pular, saltar para falar: eu sou uma pessoa usada por Deus. Tudo errado, gente. Tudo errado. A fé, pela graça de Deus, te faz viver em amor uns com os outros. Eu não preciso colocar nada em desordem. Eu vou ser perseverante. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Precisa ter firmeza. Olha o que o apóstolo Paulo aconselha eles aqui. Ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Firmeza, gente.
Eu vou fazer uso das palavras que a minha irmã falou aqui na segunda-feira, que eu sou novo convertido. Estou indo para 26 anos de fé. Me sinto novo convertido, porque todo dia estou aprendendo. Todo dia estou aprendendo. E eu já vi muita gente cheia do Espírito Santo, sapateando, falando em mistério, e eis que te digo, olha que Deus, hoje já não estão mais na fé. Onde estão? Cadê o Espírito que conduzia este povo? Caíram da graça. Porque a gente não pode viver emocionado na fé. A gente tem que ter firmeza. A gente tem que defender aquilo que a gente acredita. O Evangelho da graça de Deus não é para você enriquecer. Não é para você querer ser melhor que ninguém. Não é uma credencial que te faz melhor que ninguém. Não é uma denominação, eu pertenço à igreja tal, que eu sou da igreja tal. Não é isso que faz com que você seja uma pessoa salva em Cristo Jesus. Mas é a sua perseverança. É alguém te batendo e você continuando a caminhada. É alguém falando mal de você e você caminhando. É alguém te acusando e você caminhando, fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quando começa a sua carta, ele já começa a defender o seu apostolado e diz: olha, eu não vim pregar a palavra de Deus, esse evangelho, por vontade humana, mas pela vontade do próprio Deus. Então a fé pela graça, ela precisa desses elementos, ela precisa que você se sinta livre para servir a Deus. Precisa que você seja firme pela fé na graça de Deus. E ela precisa que você seja obediente à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Tem muita gente fazendo confusão com essa palavra. Mas você que está aí nos acompanhando, poxa vida, você tem acesso a um exemplar bíblico. Por favor, seja como os bereanos. Seja como os bereanos. Estão pregando a palavra para você. Veja se é isso que a palavra realmente diz. Não fique só com aquilo que você ouve. E muito menos com aquilo que você vê. Porque a fé nos leva a viver não por vista. Não é por aquilo que a gente vê. Não é por movimentos. Não é por barulhos. Não é por eis que te digo. A palavra de Deus é a nossa bússola, gente. O apóstolo Paulo está querendo dizer para aqueles povos: gentios, vocês estavam indo tão bem. Vocês receberam a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, começaram a andar pela fé. Quem foi que persuadiu a vocês se desviarem da verdade? Porventura deixaram de ler as Escrituras para ouvir o que te falam? Isso é um perigo, Dionísio. Porque hoje é uma moda de profetaiada para cá, profetaiada para lá. Meu Deus do céu, aonde tem um eis que te digo, está cheio de gente. Mas sentar numa cadeira para aprender a palavra de Deus, as pessoas não querem fazer esse investimento. Às vezes tem até a Bíblia em casa, mas não pega a Bíblia para ler. Tem algumas pessoas que até abrem lá no Salmo 23, Salmo 91, abrem lá, deixa na estante com coisa que isso vai valer alguma coisa. Gente, é tão triste isso, e o apóstolo Paulo aqui também estava triste com esse procedimento dos Gálatas. O verso de número 13, só para mim continuar aqui. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para a ocasião da carne. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao teu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devorem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O verso de número 16: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
Espírito, e o Espírito é o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, deserções, facções. Tem facção na igreja, gente? Tem facção na igreja? Eu não acredito numa coisa dessa, gente. Na igreja de Cristo não tem facção. Pode ter na igreja dos homens, mas na igreja de Cristo não tem facção. Porque quem comanda a igreja de Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é bargueneiro, não é bagunceiro. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos converter a Cristo. Coisa feia saber dessas coisas, viu? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas um dos outros. Graças a Deus não tem crente invejoso. Não tem. Infelizmente, contém ironia. Tem pessoas que têm inveja até da pregação do outro. Eu queria pregar como fulano, queria pregar como ciclano. Umas invejas que não tem cabimento, mas é porque não é a igreja de Cristo, guiada pelo Espírito. Essas pessoas ainda estão sendo guiadas pela carne. Eu quero fechar esse sermão aconselhando os irmãos a observarem bem a sua volta. Olhe bem o que estão tentando colocar dentro de você como informação de evangelho. Porque da mesma forma que os judaizantes tentaram convencer aqueles gentios que se converteram pela fé, acreditando na graça de Cristo, na morte sacrificial de Cristo, da mesma forma hoje em dia também muitas pessoas tentam persuadir a fé de alguns. Você já imaginou, Dionísio? Você é convencido que se você fizer algum tipo de ritual, você vai alcançar algo de Deus. E se você não alcançar, o que vai acontecer com a tua fé? O que vai acontecer? Quantas pessoas revoltadas com Deus sem motivo nenhum, porque não foi Deus que pediu nada, não foi Deus que mandou fazer nada. Viver pela fé é viver segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que não é vontade de Deus para mim, Ele pode até permitir, mas Ele sempre vai dar os escapes. Não se submeta a julgos novamente. Viva a graça de Deus pela fé. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E essa deve ser a nossa preocupação nos dias atuais. Aonde que está a nossa fé? No que está baseada a nossa fé, gente? Por que nós servimos a Cristo? É baseado no quê? Naquilo que a gente quer alcançar de Deus? Ou no sacrifício que um dia Ele fez para nos salvar da condenação eterna? Porque infelizmente a condenação eterna é uma realidade. E não adianta nós enganarmos a nós mesmos.
O desejo de Cristo é que nós valorizemos o seu sacrifício. E se a gente se submeter novamente a julgos, começar carregando pesos de novo, de rudimentos, de hábitos, de costumes, uma hora a gente não vai aguentar e a gente vai naufragar na fé. E essa não é a vontade de Cristo. Que nesta noite nós possamos fazer uma autoanálise. Poxa vida, mas a minha fé está baseada no que mesmo? Quando você vai à casa do Senhor, o que você vai para ouvir? É momento de observar as coisas que acontecem ao nosso derredor, gente. Porventura você vai em um restaurante e você come o que te põe à mesa? Ou você come aquilo que te faz bem? Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está ouvindo e vendo por aí. Porque se tem uma coisa que nos sustenta, querido, preste atenção nisso, é a firmeza na palavra de Deus. É a única coisa que nos sustenta, Diácono Dionísio. É a firmeza. Firmeza, é não titubear, nem para a esquerda, nem para a direita. A gente ficar firme na palavra de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus. Isso é um fato. Você pode fazer o que você quiser. Como dizia meu saudoso pastor presidente, meu primeiro pastor presidente, saudoso que já partiu no Senhor, pastor Cícero Mendes de Moura. Ele dizia: você pode fazer chover de baixo para cima, mas se você não tiver na verdade, vai ser só movimento e barulho. Quero mandar um abraço aí para os irmãos que estão assistindo. Espero que não esteja só assistindo, espero que esteja cultuando. Lucas Nascimento, pastora Ida. Pode falar o que está escrito aqui. E outros que não estão conseguindo ver o nome. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter recebido essa palavra. Os irmãos que me conhecem já há algum tempo, Deus me chamou, eu já estava velhinho. Deus me chamou, eu já tinha vivido tudo que o mundo proporciona, mas tudo que você imagina. E quando Ele me chamou para a graça, eu aceitei a fé. E até hoje aconteceram tantas coisas, mas tantas coisas. Já passei por cada situação. Falsidade, traição, um monte de coisa. E eu permaneço firme na fé por causa da palavra de Deus, porque eu olho para ela. E não é qualquer coisa que eu como. Tem alguns irmãos que até falam: poxa, você não gosta de profecia, você não gosta de revelação. Não tem profecia mais fiel que essa, gente. Não tem. Existem muitos profetas emocionados, que querem falar uma palavra bonita, quer falar uma palavra boa, quer ter um ibope, mas não existe uma profecia mais fiel. Essa não falha, Dionísio. Essa aqui não falha. E toda a profecia que a gente precisa está aqui. Você vai em lugares aí que o pregador está pregando aqui, o profeta está profetizando lá embaixo. Eu não consigo entender isso. É dois deuses na casa? Porque quem está falando aqui está profetizando. Quem está falando a palavra está profetizando. E lá embaixo, quem está falando? Quem está falando lá na nave da igreja? Quem está falando no ouvido do irmãozinho, no ouvido da irmãzinha? Então essas coisas eu nunca vou aceitar mesmo. Por questão de princípio bíblico. Tem algum profeta usado por Deus? Tem. Mas esse profeta tem até ordem para profetizar. Ele não bagunça o culto. Ele não atrapalha o culto.
E ele não precisa nem cochichar no ouvido. Ele profetiza de olho aberto falando para você assim, porque ele tem certeza do que ele está falando. E ele nunca vai falar na hora que Deus está falando no altar. Então essas e outras coisas que a gente tem que observar nos dias atuais. Sabe por quê? Quem está em risco é a nossa fé. Porque se a gente cair da graça, eu não sei quem é que pode nos recuperar. Por isso, Jesus disse que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Jesus disse também, fazendo uma pergunta: será que quando vier o Filho do Homem haverá fé na terra? Porque fé é uma coisa muito séria no Evangelho de Gato Dionísio. E fé não é aquilo que a gente vê. Fé é aquilo que a gente acredita. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. Esse amém aí não foi muito amém ativo, não. Você sabe qual é a melhor forma da gente saber que Deus está falando com a gente? É quando a palavra nos confronta e está em desacordo com aquilo que a gente acredita. Aí é sinal que Deus está colocando a gente na parede e fala: opa, as coisas não é bem assim. Enquanto a palavra estiver alimentando o nosso ego, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a carne se agrada de muitas coisas com muita facilidade. Mas o Espírito, ele vem para nos convencer da vontade de Deus. Amém, querido? Estamos encerrando. Nosso horário foi embora. Espero ter sido fiel na entrega dessa mensagem, que não é uma crítica a ninguém, mas esta é a verdade que tem que ser pregada. O apóstolo Paulo estava preocupado com aquilo que estava acontecendo com os seus filhos na fé. Aqueles que receberam a mensagem do Evangelho da graça, acreditaram, se converteram. Mas agora outras pessoas que se diziam mestres estavam tentando conturbar a mensagem da graça e colocar jugo novamente pesado nas costas deles. Mas que isso não venha acontecer conosco. Para que isso não aconteça, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu quero dar os últimos avisos. Na sexta-feira a gente começa o nosso seminário teológico. Primeiro módulo que nós vamos trabalhar, só lembrando que o nosso seminário não será transmitido, viu? Nosso seminário será em off. Então, se você tem o desejo de aprender da palavra de Deus, venha estar conosco presencialmente, tá bom? O banner de divulgação está nas redes sociais, é só você pegar o endereço e comparecer. É R$30 por mês. 30 é como se você estivesse investindo em você R$1 por dia. R$30 por mês. Você vai poder sentar, vai ter direito a um certificado, com professores habilitados para assinar certificado, e com certeza você vai crescer na graça e também no entendimento. Precisamos entender a palavra de Deus, precisamos entender aquilo que é a verdade de Deus para a nossa vida. Então nós começamos sexta-feira às 20 horas, é das 20 às 21. Nós estaremos aqui lecionando a respeito dos dons ministeriais. Nós iremos aprender qual foi o propósito dos dons ministeriais para a igreja, como usá-los, como identificá-los, se é dom ministerial mesmo ou outra coisa. Então nós começamos sexta-feira, e no domingo nós temos a nossa Santa Ceia às 9 horas da manhã. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer a oração de término e nós já iremos. Tem cantina hoje, missionário? Tem cantina? Então tá bom. Então nós vamos para a cantina depois da bênção apostólica, nos alegrarmos, confraternizarmos, irmos embora, e até sexta-feira às 20 horas, lembrando que não é transmitido o seminário, tá bom? Nosso seminário vai ser em off aqui. Se você deseja vir, traga caderno e caneta para você fazer anotações, vai ser muito bom. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer por essa noite, que tu possa, Senhor, nos direcionar, Senhor meu Deus, a cada dia acerca da tua palavra, para não sermos persuadidos como eram, Senhor meu Deus, estavam sendo aqueles crentes lá em Gálatas, Senhor. Senhor, que nós possamos ter esse entendimento de que temos que analisar o que a palavra diz, para onde a palavra nos conduz, ó Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite.
Leva o teu povo em paz, conceda a eles uma noite de repouso tranquilo, Senhor. Que eles possam despertar para um novo dia, sabendo que enquanto dormiam, o Senhor preparava tudo. É o que nós te pedimos, Senhor, meu Deus, te agradecendo nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha assim com a sua mão, mão de quem quer ser abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todo sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia.